Olá, olá, olá! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar da força da mulher. E hoje é um podcast muito especial, que eu estou com um convidado incrível, Davis Tomé. Antes de eu apresentar ele, eu quero lembrar que estarei com o livro Vale a Pena Acreditar na Bienal, e esse é um presente para ele. Davis, com muito carinho, para você e para sua esposa. Muito obrigado, tá bom? Eu agradeço. Obrigado de verdade mesmo. Já vi o seu primeiro livro, né? Já ganhei um lindo a capa. Esse aqui também está muito lindo, muito maravilhoso, bem. Parabéns, né? pela produção. E aí, pessoal, tudo bem com vocês aqui? Na verdade, a gente está hoje aqui para falar de você, né? Para falar do seu trabalho, para falar da tua história. A gente estava conversando aqui em off, né? Que todo propósito vem de dores, né? O que forma a gente se encontra no propósito com as nossas dores que a gente vai vivendo durante a vida, né? E eu queria começar perguntando para você. É meio forte, né? Mas quais são as suas dores? O que te fez se encontrar no seu propósito? Davis, todas as pessoas têm dores. Eu acho que a pior parte é a gente encontrar verdadeiramente essa dor, identificar. E eu identifiquei que era a parte emocional. Eu sempre fui muito emocional, sabe? Aquela pessoa que pega e faz. Então isso virou uma dor porque eu acabei fazendo escolhas que eu tive consequências lá na frente que não foram muito boas. Mas a melhor parte disso é que eu não me fiz de vítima. Eu decidi me tornar protagonista da minha história. Mas eu fiz também com que essa principal dor, que me levou a tantas outras, né, fosse a minha maior fortaleza. E hoje eu foco na minha inteligência emocional. Sabendo dessa dor, eu, de verdade, busco, de uma forma leve, sutil, colocar as minhas emoções nos lugares certos. Porque a gente não pode controlar as emoções, né? Mas a gente pode identificá-las e saber lidar com elas. Muito bom. E você pegou toda essa energia gerada através dessas dores que formou o seu propósito e hoje você aplica o seu propósito trabalhando com mulheres. Exatamente. Fala um pouquinho disso para a gente entender. Porque, na verdade, essa dor me levou a tomar decisões de namorar cedo, sabe? Eu conto com muito detalhe no livro a trajetória de namorar, né, de ter relação sexual antes do casamento. Fui mãe solteira. E eu tive 6 filhas, na verdade, né? 4 da minha barriga e 2 do meu coração, que são minhas, de fato. Que no livro eu conto com detalhes, vocês vão poder entender isso. E, na verdade, essa experiência de ter muitas filhas, né, me fez como se fosse um treinamento, né? Me fez uma estagiária em tempo integral. E hoje eu percebi, hoje não, já há algum tempo atrás, né, que a minha missão são com mulheres. Porque eu sei as dores delas. Sabe? Eu sei o que eu posso contribuir para elas não passarem por aquilo que eu passei. E eu não gostaria que as mulheres não tivessem a ajuda também que eu não tive. E só para deixar um pouco claro, quando você fala assim, passar para que elas não passem pelo que você passou, rapidamente, o que você passou? Só para elas entenderem do que você está falando. Elas vão ter que ler o livro. Muito bom, ó. Porque, na verdade, são muitas coisas, né? Aproveitando, deixa eu mostrar um pouquinho o livro aqui, né? Nosso produtor pode jogar nessa câmera aqui, por favor. Vale a Pena Acreditar, tá? Tá aqui o livro. Ó. Eu poderia ter desistido da vida, desistido de Deus, desistido, sabe, de encontrar um grande amor, desistido de um negócio, desistido. As pessoas desistem. Mas, através das coisas que foram acontecendo, isso só foi me fortalecendo, né? E me fazendo acreditar. E por isso o nome do livro é Vale a Pena Acreditar. Vale a pena acreditar em Deus, que não nos desampara. Mesmo que a gente tenha caminhos errados, nós podemos reconstruir a nossa história nos arrependendo e mudando o caminho. Vale a pena acreditar em nós mesmos, porque essa que é a pior parte. Eu não tinha uma identidade, sabe? As minhas emoções, como eu falei, que era a minha maior dor, né? Eu era muito emocional e não sabia lidar com essas emoções, fez com que eu realmente tomasse decisões que... Casei cedo, né? Fui mãe solteira, casei cedo, e isso trouxe consequências para o resto da minha vida.
E tendo as filhas, eu pude, graças a Deus, orientá-las de uma forma que nenhuma delas foram mães solteiras. E não tenho preconceito, tá? Que a minha vida me fez entender que a gente não pode julgar as pessoas, porque eu vivi violência doméstica, fui mãe solteira, eu estou no 3º casamento. Sabe uma pessoa que está no 3º casamento, tem 2 divórcios e é contra o divórcio? Essa sou eu. E eu explico isso. Porque, na verdade, eu lutei pelos meus 2 primeiros casamentos, sabe? Lutei muito com as minhas forças, mas eu não tinha uma inteligência emocional, eu não fui orientada. Além da palavra de Deus, que eu também interpretava da forma que eu entendia, eu não tinha uma direção, sabe? Humanamente falando. Então, hoje eu sou contra o divórcio porque as pessoas podem primeiro pensar muito bem antes de casar. Eu namorei 3 meses e casei. Então, 3 meses não dá para conhecer uma pessoa. Às vezes, dentro de um casamento, por anos, você descobre coisas, né? Uma personalidade ou uma mudança. Então, não é fácil viver a 2, ainda mais para o resto da vida, como diz a palavra de Deus, né? Então, eu entendo assim, que a pessoa pode primeiro conhecer, pedir a direção de Deus e ter um processo para depois casar. E aí, dentro do casamento, a gente pode lutar sim. Porque eu lutei vivendo violência doméstica. O primeiro casamento, eu namorei 3 meses e casei, e com 2 semanas de casada, eu levei a primeira surra. Nossa. E aí é onde que eu falo, as minhas emoções, a minha identidade, que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o quanto eu merecia ser feliz, o quanto eu merecia ser respeitada. Porque eu era mãe solteira. Casei e não foi com o pai da minha filha. Então, essa pessoa que eu casei me acusava. E eu aceitava isso, entende? Porque eu não sabia quem eu era. E aí eu passei durante aproximadamente 4 anos, porque aí os detalhes estão no livro, e são muitos detalhes que eu dou, sabe? É um livro muito forte, surpreende de verdade. E não desisti. Continuei acreditando no amor. Ainda não acreditava em mim, mas eu acreditava num grande amor. Eu sabia que um dia eu ia encontrar uma pessoa. E vivi 10 anos num 2º casamento. 10 anos, não era violência física, mas era verbal. Estava muito melhor do que o primeiro, né? Então, a gente, sem saber a identidade, a gente aceita qualquer coisa, quando a gente não sabe quem a gente é. E aí eu peguei, infelizmente tive que tomar a decisão, né, de mais uma vez me divorciar, e fui cuidar de mim. E aí eu me encontrei. Porque eu acho que antes da gente ser feliz, encontrar um grande amor, a gente precisa se encontrar, se amar. Não tem como eu amar o outro se eu não me amar, sabe? É o que diz a Bíblia, né? Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando eu me encontrei, eu vi quem eu era, não só como profissional, que eu já era, sempre fui uma grande profissional. Com 14 anos de idade, eu vendia roupa, não pedia dinheiro ao meu pai, né? Então, eu gostava muito, sempre trabalhei com vendas. Com 2 anos de idade, minha mãe me contava que eu ganhei um pacote de balas e botei num tabuleiro, sabe? E botei na porta de casa, vendi todas aquelas balas. E eu falei, uau, eu comecei com 2 anos de idade, né? Na carreira de vendas. Então, eu tive muito sucesso na parte de negócios e tinha aquela crença, né? Se você for bem nos negócios, você, no amor, não vai ter sucesso. Isso é uma crença limitante. Não existe isso. Você pode ser quem você quiser ser, sabe? E nós, mulheres, temos uma força que muitas vezes a gente não sabe que temos. E eu descobri essa força. Foi aonde eu encontrei o meu grande amor, aonde eu estou há 14 anos, casada e muito feliz, graças a Deus. Né? Não somos perfeitos, mas eu falo que o meu casamento é perfeito. Porque ele é perfeito para mim, eu sou perfeito para ele. E eu conto também com muitos detalhes esse reencontro, porque ele era um amor platônico lá no passado, e ele apareceu no momento que eu não estava casada. Deus não ia colocar um homem maravilhoso, incrível, que era o amor da minha vida, no meu caminho, se eu estivesse casada, entende? Deus não faria isso nunca. E eu estava sozinha, decidi ficar sozinha, que era uma dificuldade que eu tinha antes, por causa das minhas emoções afloradas, né? E eu consegui me encontrar. E detalhe, só para te deixar mais à vontade para fazer perguntas se você quiser, eu encontrei o marketing multinível antes, né? Que através desse negócio, eu comecei a ter treinamentos, que mudou a minha mentalidade.
E aí tudo que falavam para eu fazer, eu fazia. E foi dando certo. Intuitivamente, eu fui fazendo. E quando eu encontrei o Marcos, ele também era do mesmo ramo. Ou seja, nós trabalhamos juntos há 14 anos e tivemos o ápice do sucesso, né? Nós estamos há 11 anos no Grupo Rinodê, como grandes líderes em equipe no todo o Brasil, em mais 7 países, por enquanto. Legal. Então, a gente trabalha juntos e é totalmente realizado, sabe? E é isso que eu quero, sabe, Davis? Mostrar para as mulheres que elas não precisam só ser bem-sucedidas ou nos negócios ou no amor. Elas podem tudo o que elas quiserem. Eu quero saber o seguinte, baseado no teu livro, Vale a Pena Acreditar, quais são as maiores lições que eu posso tirar, que uma mulher pode tirar deste livro? Bom, a maior ou as maiores? Cite algumas. Porque, na verdade, esse livro está incrível. Eu sei que sou suspeita para falar, mas dá para tirar muitas lições. Para começar, né, o título dele é bastante forte, Vale a Pena Acreditar. Então, a maior lição que eu poderia dizer é que nós podemos, de fato, acreditar em tudo que a gente quiser, principalmente em quem nós somos, na capacidade que Deus nos deu, sabe? Não só de trabalhar e ganhar dinheiro, mas também de sermos felizes. Porque a felicidade, Davis, é uma escolha. Eu escolho acordar e falar, esse dia vai ser incrível, esse dia vai ser feliz. Porque eu seleciono os meus pensamentos. Sabe? Eu não controlo os meus pensamentos, mas eu seleciono. Nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. Você sabia disso? Não sabia. Aproximadamente, diz, né, os estudos. Porém, imagina se tudo estivesse no consciente. A gente iria enlouquecer, mas tem 5% só no consciente e 95% no inconsciente. Então, a gente pode parar e perceber o que a gente está pensando através dos nossos sentimentos. Né? E tudo que a gente pensa, a gente sente. Então, através dessa percepção, quando você começa a se conhecer, você fala, peraí, eu vou escolher o que pensar. Então, eu aprendi isso, a escolher o que pensar. E eu posso tirar lições boas de desafios. Então, é basicamente isso que o meu livro traz, sabe? Muitos desafios e a forma que eu comecei a olhar a vida. O lado bom da vida. Porque se você for nessa jornada comigo, nesse livro, você vai perceber que muitas vezes você vai falar, uau, eu teria desistido. Você vai chorar, você vai rir, você vai ficar com raiva de mim, você vai falar, gente, essa mulher é louca. E a maior loucura de todas é eu continuar acreditando, sabe? Eu continuar acreditando, eu continuar com foco, mesmo todo mundo dizendo assim, coitadinha, de novo você está sozinha. Coitadinha, não. Eu sou uma leoa, sabe? Eu sei quem eu sou. E eu comecei a perceber quem eu realmente era. E através, né, desse aprendizado, eu consigo também trazer esses exemplos para outras pessoas. Para que essas mulheres possam acreditar nelas, que elas possam continuar. Eu falava que eu ia ser milionária. Imagina, morava num quartinho com banheiro, cortava um sabonete no meio, usava metade de um sabonete para depois usar a outra metade. E detalhe, meus cabelos eram cacheados. E eu lavava o cabelo com sabonete. As mulheres sabem o que isso significa. Porque eu não tinha dinheiro para comprar shampoo, sabe? Eu fazia um ensopadinho de batata no almoço e guardava as cascas na geladeira para fritar na janta para dar para as minhas filhas. E a gente comia isso. E minhas filhas achavam que era normal comer casca de batata frita. E eu falava que ia ser milionária. E as pessoas diziam, essa menina é louca. Essa menina é doida. Meu pai mesmo, com todo o carinho, né, ele falava assim, menina, você nasceu pobre, vai morrer pobre. Porque ele queria me proteger, sabe? Ele queria me mostrar que isso não era possível. Você vai se decepcionar. E eu falava assim, não, eu nasci pobre e vou morrer rica, milionária. E meu pai é militar, me deu uma vida boa, tudo que ele pôde fazer. Né? As coisas pioraram. Para mim, foi quando eu, com 18 anos, me casei. E aí eu passei, meu amigo, vou te falar, eu passei o que eu merecia, porque a gente só passa aquilo, deixa, né, as pessoas fazerem com a gente, que a gente permite. Então, eu fiz isso comigo mesma.
Eu não culpo ex-marido, não culpo Deus, não culpo meus pais. Eu tomei as rédeas da minha vida, sabe? E como eu falei no início, eu decidi ser protagonista. Deixar de ser vítima para ser protagonista. Então, se a minha vida estava daquele jeito, só eu poderia mudar a minha vida. Aí vivi violência doméstica, vivi o primeiro casamento, o segundo casamento, e aí me encontrei através do marketing multinível, tive bastante sucesso, e depois que eu fui estudar sobre inteligência emocional. Porque eu queria entender o que eu tinha feito e tinha dado certo, porque intuitivamente já, como eu falei, estava fazendo, né? E estava tudo bem. As coisas estavam dando certo. E aí, quando eu fui estudar, eu vi o quanto as mulheres também passam pela mesma situação. E é tudo mais emocional, sabe? A gente não conhece as nossas emoções. E aí toma decisões erradas, né? Mona Lisa, quando que na sua vida você descobriu que você poderia usar isso para abençoar, para ajudar outras mulheres? Quando foi o start que você falou assim, ó, eu posso ser palestrante, eu posso escrever livros para abençoar a vida das pessoas? Quando foi que isso aconteceu? Dentro do marketing multinível, eu já comecei subindo no palco, fazendo as apresentações. Eu sempre gostei muito, nunca tive problema com o microfone, em falar. E eu fiz isso com muita maestria, tive sucesso na primeira empresa, antes do Marcos, né? Ganhei carro, viagem internacional. E depois, quando eu encontrei ele, a gente fez algumas empresas juntos e conhecemos a Renaudê. E na Renaudê a gente alavancou, teve graduações assim incríveis, ganhamos 10 cruzeiros, fomos para Cancún, as viagens, né, que a gente fez foram dadas pela Renaudê, premiações mesmo. Então, fomos para Disney, Europa 3 vezes, Cancún, Dubai. Eu conheço 14 países. E não tinha dinheiro nem da passagem, né? Então, da passagem que eu digo do ônibus. E agora eu conheço 14 países, é isso que Deus faz. E nessa jornada da Renaudê, tem um programa chamado Pérolas, só de mulheres. E eu sou uma das primeiras treinadoras Pérolas, e a gente treina desde 2015 milhares de mulheres, milhares. E eu via também as mulheres contando as suas histórias, eu comecei a contar um pouco mais da minha, porque ninguém sabia que eu tinha vivido violência doméstica, ninguém sabia que as minhas filhas não eram filhas do meu marido. Não que a gente mentisse, muito pelo contrário, a gente vivia normalmente como uma família, elas eram muito pequenas e ele me ajudou a criá-las. Então, as pessoas começaram no Pérolas perceber um pouco mais a fundo a minha história, não só de sucesso, né, mas essa história triste, vamos dizer assim. E aí eu fui tomando coragem, falei, tá aí, eu vou começar a contar mais. E as mulheres me davam um feedback muito positivo. E eu falei, tá aí, agora já passou tudo, eu posso escrever um livro. Eu já tinha condições financeiras para fazer isso, decidi. E aí eu passei por uma jornada de autoconhecimento, sabe? Escrevendo o meu livro. Eu fiquei 2 meses para começar a escrever. Porque mergulhar numa história muito difícil, estando numa vida perfeita, eu acho que é um desafio muito grande. E eu não lembrava da história, tu acredita nisso? Eu tive que conversar com as minhas filhas e elas foram me lembrando. E aí, conforme eu fui mergulhando, né, eu fui percebendo o quanto eu estava transformada, de verdade. Então, eu escrevi o livro, escrevi sem nenhum conhecimento técnico. Eu ainda não era coach, eu era palestrante e treinadora oficial, graduada na Renaudê. Ponto. Fui esteticista, tinha feito várias coisas profissionalmente. Graças a Deus, eu sempre fui muito ativa. Mas aí eu fui estudar, né? Fui fazer o coach. Sou coach integral sistêmico, sou coach de emagrecimento. Eu fui estudar inteligência emocional. Não sou formada na faculdade. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque não sou contra a faculdade também, mas eu só tenho o 2º grau. E eu sempre falei isso. O dia que eu fizer faculdade, não vai ser para ganhar dinheiro. Vai ser para ter mais conhecimento. Primeiro eu vou ganhar dinheiro para depois fazer a faculdade. E deu certo, né? Então, através dessa jornada, eu entendi que outras mulheres passando pelo que eu passei, ou pelo que elas estavam passando, eu poderia ajudá-las, sabe? Tirá-las daquele caminho que eu estava
fazer um atalho, né, no bom sentido, e falar, calma aí, você não precisa ter só toda essa jornada, você não precisa fazer todo esse caminho, vem cá. Sabe, aconteceu isso comigo, foi assim, 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 e você pode também. E aí deu muito certo, o feedback que eu recebo das mulheres assim, é incrível, eu tenho muitas histórias de mulheres contando, eu até conto algumas no livro, mas as mais fortes vieram depois. Né? E, aliás, o livro Vale a Pena Acreditar, que vai estar na Bienal, né? No dia 1º de setembro até o dia 10, eu vou estar lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, moro agora aqui em São José dos Campos, mas eu vou estar lá no dia 7 de setembro, às 19 horas, dando uma palestra na Bienal do Livro. Né? E através desses feedbacks, eu criei na pandemia uma jornada chamada Vale a Pena Acreditar. E agora eu estou voltando, a pedidos de muitas mulheres, eu estou voltando com essa jornada, que é o que eu conto, que não está no livro, nessa jornada. Então, as minhas leitoras, elas se tornam mentorandas, e eu mentoro essas mulheres dentro das suas dores. Então, a jornada Vale a Pena Acreditar, mas não se trata da Mona Lisa, se trata de cada uma delas. É eu já curada, sarada, ajudando elas a identificar as suas crenças e a se reconhecerem e a viverem o melhor de Deus na vida delas. Sabe? Então, essa jornada Vale a Pena Acreditar, ela surgiu justamente por esses feedbacks, quando eu percebi o que tudo que estava acontecendo na minha vida, estava fazendo na vida de outras pessoas. Mona Lisa, eu vejo você falando assim da sua vida, e eu imagino, porque eu também, né, todos nós passamos por um processo, né, e a vida vai nos travando, né, nos deixando com medo de encarar a vida. E eu imagino que nessa jornada que você trilhou, você tinha esse medo de encarar a vida. E eu queria saber como que você enxerga, o que aconteceu para, de repente, você falar, agora, apesar de tudo que eu passei, né, de tudo que você passou, agora eu estou aqui falando para outras mulheres. Tipo, quando caiu a ficha, assim, cara, tipo, o que aconteceu? O que te fez vencer, ser curada dessas dores do passado para estar ali na frente falando para as outras mulheres? Foi um processo, né? Eu passei por essa jornada, no início, só contava superficialmente, tive que mergulhar, e o feedback dessas mulheres que fez realmente eu ter esse start, sabe? Teve uma mulher que falou assim para mim, Mona Lisa, eu li seu livro e me separei do meu marido. Eu fiquei chocada. Eu falei, oi? Eu falei, meu Deus, eu tô errada então meu livro não tá sendo legal. Aí ela me explicou. Eu falei, eu estava 24 anos, ela estava há 24 anos num relacionamento abusivo. 24 anos. E ela identificou isso através do meu livro e ela tomou essa decisão. E ela deixou bem claro, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu me enxerguei através de você. E eu fiquei assim, meu Deus, que forte, né? Que forte. Outras não tinham apoio do marido para poder fazer o trabalho e buscavam em mim, né? E agora, o que eu faço? Eu estou sozinha, meu marido não quer. Eu falei, faz você. Ele é contra você fazer? Não. Então faz você, mostra o resultado para ele. Sabe, alguns feedbacks, porque sabe qual é a melhor parte da minha vida? Quando não é estar no palco fazendo a palestra, que eu entro no flow, né? Uhum. Eu fico ali de 9 da manhã às 18 num treinamento que eu tenho, de boa, assim, felizona e com conteúdo. Mas a melhor parte é quando termina o evento e elas vêm falar comigo, me abraçam, sabe? E me agradecem pelo que elas ouviram. Eu já nem lembro mais o que eu falei. E elas estão ali, às vezes choram e falam, muito obrigada. Muito obrigada, porque hoje vai ser o primeiro dia do resto da minha vida, sabe? E elas vêm, a gente tira foto e tem aquele bate-papo gostoso. Eu já fui num evento que tinha tanta gente, mas tanta gente, que no final as meninas organizadoras do evento falaram assim, não, ó, a Mona Lisa não vai tirar foto não, que ela está muito cansada. Eu falei, por favor, não faz isso, deixa elas. Ela, então vamos organizar em grupo. Eu falei, se elas quiserem esperar, elas podem até fazer fila, eu não estou com pressa. Legal. Eu quero falar com cada uma delas. Porque o meu pagamento é esse abraço. Porque quando eu estou ali, eu estou dando, sabe? Estou no palco, estou ali dando tudo de mim. Quando elas vêm me abraçar e vêm dar um feedback delas, eu estou recebendo. E isso, para mim, não tem preço, sabe? Eu aprendo muito com elas também.
O que você diria para as mulheres que estão querendo encontrar o seu propósito de vida? A maioria das mulheres estão buscando isso. E eu preciso realmente dizer para você, mulher, que você precisa encontrar com você mesma antes de encontrar com o seu propósito. Porque o seu propósito está ligado com a sua dor. E a sua dor, ela precisa passar por essa jornada. Você precisa desse processo de transformar a dor na sua força. Entende? Então, basicamente, ela precisa se encontrar a sua identidade. E aí ela vai encontrar o propósito dela. Porque o propósito vem depois. Eu costumo dizer que primeiro somos nós. Se nós não tivermos tempo para olhar para nós, por exemplo, qual é o seu maior bem? Minha família. Mas a sua família precisa de você com saúde. Então você tem que cuidar de você. Não, o meu trabalho. Se você for mandado embora, ou se de alguma forma o trabalho acabar, quem você é? Então você não é o que você tem, nem o que você faz. Sabe? Você está alguma coisa, você tem alguma coisa temporariamente. Mas quem você é? Qual é a sua essência? E a base disso é a autenticidade. As mulheres, elas estão oprimidas. E olha, não sou daquela, a mulher tem que ser tem que ser igual ao homem. Não. A mulher tem a mesma capacidade, mas Deus deu à mulher a capacidade de ser ajudadora. Deus fez primeiro o homem. Eu creio muito nisso, o que diz a Bíblia. Deus fez o Adão. Você acha que Deus fez a Eva no dia seguinte? Pode ter sido milhares e milhares de anos depois. Não tem como saber. E o homem fazia como? Ele não dava o jeito dele? Então o homem sabe fazer tudo. O homem não depende da mulher. E nem a mulher depende do homem. Sabe? E essa é a identidade que a gente precisa encontrar. Nós somos seres independentes. Mas Deus fez o homem e trouxe a mulher para ajudá-lo. Então, o homem tem a sua peculiaridade e a mulher a sua parte. A mulher é sábia, a mulher é mais emocional, né? O homem, ele é mais racional, ele é o cabeça, ele conduz, mas a mulher está junto. Se Deus quisesse que a mulher ficasse atrás do homem, ele teria tirado a Eva das costas, não da costela que é do lado. Não é verdade? Então Deus fez a mulher para estar do lado do homem. Então o homem tem a força física e a mulher tem a força emocional, que ela nem sabe que tem. Não tem aquele ditado que fala assim, o homem se ficar doente, nossa, não tem nem como parir, porque se ele ia morrer. A mulher, né, na verdade, tem filhos, tem menstruação, ela tem cólica, ela tem outras dores que nem ela mesma sabe. A mulher é muito forte. E o homem tem a força física. E por que eu tenho que ser igual ao homem? Eu não quero ser igual ao homem. Eu quero ser a mulher que Deus quer que eu seja, para ajudar o meu marido e juntos a gente caminhar, sabe? E avançar. Cada um tem o seu papel. Igual numa empresa. Imagina, você é dono de uma empresa, tem vários funcionários, mas você faz tudo. Para que você tem os funcionários? Cada um tem seu papel? É igual a mulher. Meu marido lava a louça para mim? Não. Ele lava para ele. Aí ele mora na casa. O marido, ele cuida do filho. Ele está cuidando do meu filho para mim. Não. Está cuidando do filho, não é dele também? E detalhe, meu marido, as filhas nem eram dele. E ele me ajudou a cuidar, porque ele escolheu estar do meu lado. Então, a casa é nossa. A vida é nossa. Então, um dia ele cozinha, outro dia minha filha cozinha, eu cozinho. Quando a gente não tem a empregada, porque nem sempre, né, eu tive empregada, a gente sempre ajudou um ao outro. Então, essa é a parceria. E as mulheres precisam entender o seu papel. Quando a gente fala assim, a mulher tem que ser submissa. Nossa, eu tenho que ficar embaixo do homem. O homem tem que mandar em mim. Dá até um nervoso. Não, gente. Sabe? A mulher tem que estar sob a missão, junto em uma missão. Existem algumas práticas diárias que eu possa nutrir minha mente, meu corpo, a minha alma, para que eu possa ser uma pessoa melhor, que eu vejo que aqui do seu livro você fala que você aplica? Com certeza. Eu acho que tudo na vida precisa ser feito diariamente para criar um hábito. E uma coisa é a gratidão, sabe? A gratidão não é só ser grata a Deus ou pedir obrigado para uma pessoa. É de verdade dar atenção ao que está acontecendo.
naquele momento, é o aqui e agora, sabe? Eu costumo dizer que a minha conexão com Deus, ela é quase que uma obrigação. Porque imagina, você tem um filho, você paga as contas, ele entra na sua casa, come, dorme, sai e não fala com você. Como você se sentir? Você não acha que ele tem a obrigação de falar com você, te respeitar? Bom exemplo. Te amar? Então eu não tenho outra opção. Ele me dá não só a casa, a comida, a vida, a saúde, me deu tudo. E a obrigação é só uma forma de chamar atenção, de falar, né? Mas, na verdade, eu me sinto muito nessa obrigação. Então, em primeiro lugar, a Deus. Né? Então, quando eu vivo o aqui agora, nesse momento, eu não estou pensando no passado, no futuro, estou pensando aqui agora. Então, eu sou grata. Grata por estar falando, grata por ter acordado, por eu enxergar. A minha sogra, ela não tem as duas bolas dos olhos. Ela é uma pessoa super feliz. Ela escolheu ser grata pela vida. Ela poderia ser vítima, eu não enxergo, ó vida, ó dia, ó céus. Não. Sabe, ela é um exemplo para mim, de verdade. Eu falo isso no livro também. Eu sou grata pelo que eu vejo. Eu sou grata pelo que eu falo. Tantas pessoas, sabe, estão agora numa cama. Tantas pessoas não podem dirigir. E eu vim para cá dirigindo. Eu levantei da cama. Eu tenho boca, eu tenho olhos, tenho cabelo. Então, ser grata faz eu selecionar os meus pensamentos. Meu carro furou o pneu, exemplo. Isso é bom ou ruim? Aparentemente é ruim, né? Poxa, ainda mais uma mulher furar o pneu, tem que pedir ajuda, não tem a força física. Mas foi só um pneu furado. Não foi um acidente. E só fura pneu quem tem carro. E eu tenho carro, uau! Sou grata, porque foi só um pneu. Então eu tenho isso já na minha vida, a gratidão. Isso faz a gente se tornar melhor, faz a gente perceber o lado bom da vida, sem aquela coisa demasiada de positividade, sabe? Aquela coisa, tudo tem que ser positivo. Não, é ter consciência do problema, consciência da situação, consciência da questão, mas tá, e o que eu faço com isso? Não é verdade? Eu posso ficar chorando na cama ou levantar e bora viver. Foi isso que eu fiz o tempo todo na minha vida. O tempo todo. O que eu vou fazer com isso? Já aconteceu. Agora, como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Sendo grata, que não foi pior. Eu vivi violência doméstica de verdade. E eu poderia ter morrido. Ele poderia ter me matado. Ou eu ter matado. Porque eu também, em alguns momentos, agredi. Porque foi o que eu aprendi. Eu tinha que me defender. E olha que coisa triste. Mas não, eu estou aqui. Eu consegui sair disso. Porque é um vício. E outra coisa que eu gosto de deixar bem enfatizado é que às vezes as pessoas falam assim, a mulher que apanha de marido ou de homem é porque gosta. Ela é safada, ela não tem vergonha na cara. Já escutei muito isso. E até pensava assim antes, na adolescência, já tinha, obviamente, ouvido falar, nossa, como uma mulher pode apanhar de um homem? Isso é surreal, é inadmissível. Mas quando você está vivendo, só você sabe o que você passa. E nem mesmo você sabe por que você passa. Então eu aprendi a não julgar as pessoas em qualquer situação. Qualquer. Eu tenho que ter não só empatia, porque empatia não faz eu tomar o lugar do outro. Sabe? Mas eu tenho que não julgar. Entender que cada pessoa tem seu mundo, sua vivência, suas crenças. Onde eu ensino muito nessa jornada. Sobre as crenças limitantes que podem se tornar fortalecedoras, que vêm lá de infância, de 0 a 12 anos, você cria algumas crenças que estão enraizadas ali, mas dá tempo de ressignificar, de mudar. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu ressignifiquei tudo o que aconteceu, isso não fez com que aquilo tudo deixasse de acontecer. Aquilo aconteceu, é fato, mas o que eu faço com isso? Sabe? E uma coisa muito legal que eu sempre falo, né, que a vida é feita de escolhas, que é o tema do segundo livro, né? A vida é feita de escolhas. Tem até tatuado aqui, tem Vale a Pena Acreditar e a vida é feita de escolhas. Porque eu escolhi aquele caminho naquele momento. Deus tinha um caminho perfeito, brilhante para mim. Mas eu fiz as minhas escolhas.
Só que como Deus é soberano, ele me trouxe de volta. Todo momento eu vejo, você vai ver isso no livro. Todo o tempo, sabe, Deus me trazendo de volta. Eu quero ir, vem por aqui. E deixava eu ir, mas vem por aqui. Eu percebo isso na minha vida. E no final das contas, eu fiz novas escolhas. Eu percebi que eu fui fazendo escolhas, sabe? Até hoje eu preciso fazer escolhas. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi falar para mulheres. Eu escolhi ajudá-las. Eu poderia estar agora com a minha vida perfeita, vivendo, continuando viajando, porque isso aí faz parte da minha vida, viajar, e não falar nada. Eu não ganho o dinheiro vendendo livro no sentido de ser a minha primeira renda. A minha renda principal é Rinodê, há 11 anos. Então, o livro é realmente uma forma de ajudar. A jornada é o tempo que eu dou para mudar a vida dessas mulheres. Agora, a responsabilidade da transformação é delas. Elas vão fazer as escolhas delas, se elas vão querer mudar ou não. Elas podem fazer a jornada até o final e não aplicar nada. É uma escolha. E eu faço escolhas todos os dias, e eu escolho ajudar essas mulheres. E eu costumo dizer que o ajudar é muito forte, né? Caminhar com elas. Porque ajudar parece que eu estou fazendo para elas, né? Deixa eu te ajudar, deixa eu pegar aqui para você o teu peso. Não, vamos caminhar juntas? Segura aí teu peso, mas eu posso te ajudar para se tornar mais leve. E aonde que eu ajo? Nas 5 saúdes. Ajo no sentido de mostrar para elas, trazer a consciência delas, como que estão as 5 saúdes, que é a física, emocional, espiritual, social e profissional, que está junto à financeira também. Então, em todas essas áreas, a mulher ela pode perceber todo o tempo e ajustando essas áreas da vida dela e se tornando uma pessoa melhor. Mona Lisa, ela vai ficar perfeita só quando a gente for para o céu. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente pode melhorar a cada dia, né? E aonde, quando você estava passando por essas fases, da onde você tirava a sua energia para pensar que ainda vale a pena acreditar? Né? Porque eu digo assim, é difícil você, agora que você está bem, você falar que vale a pena acreditar. Mas é interessante, lá na fase ruim, aonde vinha essa energia de continuar acreditando, de não, vale a pena acreditar? Deus. Somente Deus. Algo que não dá para explicar. Como eu falei, eu poderia ter desistido até da vida. Mas eu acreditava que Deus tinha o melhor para mim. Eu acreditava que Deus tinha... Olha, quando eu era criança, eu achava que eu ia ser cantora. Depois eu fiz curso de modelo e manequim. Eu achava que eu ganhei vários concursos, fiz Garota Norte Shopping, fiz muitos concursos, eu ganhei em primeiro lugar. Então aí eu pensava, eu vou ser famosa, eu vou ser atriz, eu vou desfilar. Eu sempre achei que eu ia ser famosa, que alguma coisa ia acontecer na minha vida de diferente e que eu ia estar em evidência. E quando eu me converti mesmo, eu comecei a frequentar a igreja. Desde pequena eu sempre busquei Deus, mas com 16 anos comecei a frequentar. Aos 18, eu já tinha tido minha filha, eu tive a minha real experiência com Deus. Foi 15 de setembro, um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário é 14 de setembro. Há 32 anos atrás. E eu tive essa experiência com Deus. E aí eu entendi, uau, era isso. Não é famosa de passarela, de ser artista, de ser, sabe, modelo ou cantora. Eu sou filha de Deus. Olha, que é isso? O que é isso? É filha de um Deus que criou o céu e a terra. Ele me formou, me criou, cuidou de mim, me ama, morreu por mim e ressuscitou. E aí eu me senti de verdade uma pessoa importante. Aí eu comecei a entender a minha identidade. E acreditava de verdade o que Deus tinha para mim. Sabe? Mas aí, quando eu tinha 18 anos, eu entendi que Deus tinha isso tudo para mim, não foi o suficiente ainda para eu entender o quanto eu precisava me amar também, acima de amar o outro. E aí passei por esse processo das crenças que tem lá atrás, que aí na jornada eu vou falar mais profundamente o que aconteceu na minha infância, o que aconteceu na minha vida que me fez entender
que eu estava merecendo apanhar do marido, sabe? E aquela situação ali tem muito a ver com as crenças de identidade limitante, que hoje se tornou fortalecedora porque eu ressignifiquei, certo? E aí, através desse processo, eu me tornei quem eu sou hoje. Você sabia que eu sempre quis voltar no tempo? Eu amo esses filmes que voltam no tempo, aí muda. Ai, será que isso existe? Né? Claro, nos surtos a gente sempre pensa assim, ai, se existisse, seria bom. Eu ia voltar em tal dia, tal hora, que eu ia mudar tudo, eu ia fazer outras escolhas e minha vida não ia ser nada disso. Eu sempre pensei assim. E aí, quando eu comecei a namorar o Marcos, comecei a viver tudo que a gente viveu, né, nesses 14 anos, que foi incrível, ele falava assim, poxa, a gente perdeu tempo, a gente não ficou junto. Eu falei, não, amor, a gente ficou certinho, no momento certinho, porque eu não mudaria nada. Se eu pudesse mudar, já pensou? Se eu mudasse lá atrás, eu mudaria agora. No filme é assim, né? Então eu mudaria agora e a gente não estaria junto. Não, 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 não. Vamos ficar aqui mesmo. Tudo que passou, passou. Daqui por diante está maravilhoso, está ótimo. E aí eu escrevo isso no livro, né? Que se isso fosse possível, voltar no tempo, eu não seria quem eu me tornei. Sabe? E isso me impactou. Falei, gente, eu quero a minha vida do jeitinho que tá. E teve uma pessoa que falou assim, Deus fez você passar por tudo isso para você contar o testemunho. Eu falei, opa, calma, Deus não fez nada. Deus queria uma vida plena para mim. Eu fiz as minhas escolhas. Mas Deus, como eu falei, ele foi me conduzindo e me trouxe até onde eu estou hoje. Sabe? Deus me fez perfeita. Nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Aí a gente pensa, o que eu faço agora com o que eu fiz de errado? E aí a gente tem que continuar. Essa força só vem de Deus. Só vem de Deus. Eu não tinha nada assim que eu pudesse pensar. Eu tinha inteligência emocional? Não. Eu tinha estudo? Não. Deus. Puramente Deus. Puramente Deus. Claro que depois, no marketing multinível, eu fui treinada. Aonde eu entro a jornada, tá? Não basta só você conhecer as suas emoções, você precisa ser treinada. A mulher precisa ser treinada. Nós, pessoas, né? Na mente. Tudo começa na mente. Tudo. Você é rico primeiro na mente. Você é saudável primeiro na sua mente. Tudo começa na sua mente. Quem fez a nossa mente? Deus. A gente não usa nem 5% do potencial que a gente tem. E que conselho que você daria para uma mulher que sabe o seu propósito, está no caminho, na jornada de conhecer o seu propósito, mas passa por momentos de dúvidas? O que você fez em seus momentos de dúvidas? Nossa, eu tive muitas dúvidas. E eu costumo dizer, na dúvida, não faz nada. Enquanto você não tem certeza. Porque todas as vezes que eu tomei decisões na dúvida, eu fiz coisas erradas. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, sabe? Então nós precisamos ter conexão com Deus e dar um tempo para a gente também, porque as nossas emoções, elas afloram muito. Então a gente precisa de um tempo. Eu tenho um pastor amigo que ele fala assim, vamos colocar uma noite nessa nossa conversa? Isso quer dizer, depois dessa conversa, vamos dormir e voltar a pensar. Não vamos tomar nenhuma decisão agora. E isso me trouxe um aprendizado muito grande. Então eu passei a não fazer nada simplesmente porque eu quero fazer agora, ponto. Sabe? Eu penso. A gente tem o lado emocional e o racional. A gente precisa usar os dois lados do cérebro. Então, todas as vezes que uma mulher ela tiver dúvida, enquanto há dúvida, não faça nada. Peça direção a Deus. E espere essa resposta. Essa resposta já está dentro de nós. Uma coisa que eu faço muito é me fazer perguntas. Então, quando você se faz perguntas, o cérebro ele puxa a resposta. Ele traz a resposta. E você tem essa resposta. E você tem essas comunicações. Você tem a sua comunicação interna, externa, verbal, facial, corporal. Né? Então, tem as instâncias da comunicação. Então, como está a sua comunicação com Deus, com você mesmo,
com a sua família, com as pessoas de trabalho, as pessoas que você não conhece, todas as instâncias. Então você precisa identificar essa comunicação. Porque às vezes até na hora de orar, a gente ora com uma comunicação ruim. Ah, Deus, não deixa eu ficar doente. É tudo, até a oração é negativa. Porque a minha comunicação comigo mesmo é negativa. Uhum. Sabe? Então, quando a gente tem dúvidas, isso faz parte da vida. Calma. Espera, coloca uma noite, 2, uma semana, se for o caso. Pensa, analisa. Não deixa de usar o lado emocional, mas o lado racional precisa ser usado também. Então, as coisas vão se assentando, sabe? Há um ano atrás, vim morar em São José. Fiquei com dúvidas. Poxa, eu tenho meu pai, tenho minhas filhas. Eu vou para São José, vou, não vou. Pedi a Deus, as coisas aconteceram de forma que eu entendi. Sabe quando as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar? Eu fui entendendo tudo que Deus estava fazendo. E eu poderia ter vindo antes. E Deus não é um Deus carrasco como as pessoas pensam, que Deus pega e faz arbitrariamente. Eu vejo Deus assim. Eu levei 4 anos para tomar a decisão, porque a decisão era minha. Deus queria já me trazer. Mas eu vim na hora que eu entendi. Que eu chamo de hora certa. Sabe? Então, essa mulher precisa entender que as dúvidas fazem parte e que a gente precisa se comunicar, sabe, com o nosso interior, conosco mesmos e com Deus, e perceber toda essa comunicação, essas crenças. É uma jornada mesmo, sabe? Mas na dúvida não faça nada. E como que você analisa, que conselho você daria para uma mulher que, assim como a sua vida, né? Você foi se curando e foi tocando a sua vida profissional, foi construindo a sua vida profissional. E que conselho que você dá para uma mulher hoje que quer começar a iniciar ou está no caminho, já na jornada da sua vida profissional, o equilíbrio entre o pessoal e o profissional? Então, quando a gente fala de 2 coisas, realmente precisa ter um equilíbrio. Mas quando a gente fala de mais coisas, a minha mão, esses meus dedos significam cada área da minha vida, que é o emocional, racional, financeiro, saúde física, todas aquelas saúdes que eu falei. São 5 saúdes, mas que englobam também outras 5. Então, elas precisam ser integradas. Porque com o equilíbrio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo. São tantas coisas que a gente precisa fazer. É o lado financeiro, é o lado profissional, é o lado familiar, é o lado dos filhos. Família, filhos, marido está junto. Profissional e financeiro está junto. Né? O físico e emocional também está junto, que nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos olhar para essas saúdes e entender que há tempo para tudo. E uma coisa que as pessoas falam muito, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Quando eu dou prioridade, eu arrumo tempo. Imagina que você tem $1 milhão para buscar lá nos Estados Unidos, mas você tem que ir lá. Mas você está muito atarefado. Você vai lá buscar? Arruma tempo, né? Uhum. Dá-se um jeito. Tudo na vida dá-se um jeito. Então você precisa entender quais são as prioridades, quais são os seus valores, para que você possa realmente fazer o que tem que ser feito. Eu tinha 5 filhas, né, que eu cuidava de uma, que era filha do meu ex-marido, e das minhas filhas. E depois veio a Carol, que é filha do meu atual marido. Então, na verdade, são 6 filhos, né? Eu tinha que trabalhar. Como que faz? Eu entendi que se eu trabalhasse fora, eu conseguia o dinheiro para pagar uma pessoa para ficar, ou para fazer uma faxina na minha casa, aquilo que eu não podia fazer naquele momento. E se eu tivesse ficado em casa? Eu estaria morando no quartinho com banheiro até hoje. Então eu tenho que ver o que é prioridade. A minha filha não vai lembrar quem deu a primeira mamadeira para ela. Não é verdade? Mas ela vai lembrar quem deu o primeiro carro. Ela vai lembrar que ela saiu no quartinho, elas, né? Vou botar elas. Que todas 5 dormiam no mesmo quarto com um ventiladorzinho, na beliche, naquela confusão toda, e depois passaram a ter cada uma um quarto com closet, com varanda, com banheiro, era um suíte. Tiveram uma vida, agora são casadas,
né? Graças a Deus, mas tiveram o que eu sonhei para elas. Agora elas fazem a escolha delas. Eu trabalhei. Eu fui um pouco ausente na época da infância delas, um pouco ausente. Porque eu também trabalhava por conta própria, então eu tinha como conciliar. Mas, na verdade, eu poderia ter ficado mais em casa e ter tido uma vida mediana, medíocre. Mas eu escolhi ter uma vida extraordinária, me ausentar um pouco e ter tempo de qualidade. Isso tudo eu fazia intuitivamente, tá? Depois que eu fui entender o que estava acontecendo, é onde nessa jornada eu consigo ajudar as mulheres para que elas possam se identificar. Porque eu fazia intuitivamente. Eu sei o que deu certo, o que não deu, o que eu faria diferente. Então eu não digo para as mulheres o que elas têm que fazer nessa jornada. Eu ajudo essas mulheres a pensarem, a se conhecerem, a se conectarem com elas mesmas. E aí sim, através disso, elas vão se tornar pessoas melhores. Melhores mães, melhores esposas, melhores servas de Deus, sabe? Melhores filhas. E através dessa melhora, elas serão realizadas. Porque felizes, eu também falo isso muito, nós já somos. Basta escolher sermos felizes. Eu escolho ser feliz todos os dias. Eu morava no quartinho com banheiro e eu era feliz porque eu tinha um teto. Eu era grata. E um sábado à noite que eu conseguia comprar uma pizza para as minhas filhas, era o dia mais feliz da minha vida, sabe? Eu ficava muito feliz. Mas no dia seguinte, eu escolhia continuar feliz, mesmo sem ter a pizza. Porque eu olhava para as coisas boas. Eu era grata. E quando a gente olha para as coisas boas, a gente passa a ser grata. E não é tirar a consciência daquilo que é ruim, né? A gente tem realmente muitas coisas que são desafios, que a gente tem que passar. Por exemplo, um luto, né? Eu tive o luto da minha mãe 8 anos atrás. A gente tem que passar por aquilo. A gente tem que passar o luto, tem que viver o luto de um divórcio. E a gente não entende isso. O quanto é importante viver o luto também. Mas olhar o lado bom de tudo. Tudo tem um lado bom. Tudo. Até na morte. Né? E eu sei que é difícil, né? Lutar todo dia, tanto para o homem quanto para a mulher, todo dia. Nem todo dia a gente está motivado, né? Nem todo dia a gente que às vezes vai para uma academia, nem todo dia você está afim. Por mais que você goste de malhar, nem todo dia você está afim. Tem dia que você acorda e você não está afim de trabalhar, por mais que você ame o seu trabalho. E como que você faz para se manter motivada? Que conselho você daria para todo dia? Olha, hoje eu não estou motivado, vamos lá. O que você faz? Na verdade, eu costumo dizer que eu me respeito. Eu tenho um dia que eu não quero fazer nada e eu me respeito, eu não faço. Mas, muitas vezes, e a maioria das vezes, eu faço mesmo sem estar motivada. Mesmo sem querer, eu diria, porque motivação é motivo para ação. Então, eu tenho motivos para agir. Então, normalmente, eu estou em atividade, sempre fazendo alguma coisa, porque eu tenho muitos motivos para agir. Mas eu preciso respeitar também o meu corpo, as minhas emoções, entender o que está acontecendo, porque às vezes eu preciso ficar quieta na minha. Sabe? Nem sempre eu estou motivada para fazer tal coisa, mas eu vou buscar a motivação, o motivo para a ação, para fazer outra coisa. Por exemplo, eu não quero fazer nada hoje. Hoje eu vou ver um filme. Qual é o motivo que eu tenho? Qual é a motivação de ver um filme? Eu preciso descansar meu corpo. Eu preciso assentar minha cabeça, porque eu me inspiro, e como eu penso muito, né, eu escrevo muito, eu dou muita palestra, faço muitos eventos, então eu preciso desse tempo. Então eu vou escolher, eu vou selecionar filmes que me tragam um aprendizado. E aí eu sento ali, às vezes com caneta, né, e caderninho na mão, assisto um filme, relaxo e tiro o aprendizado. O que eu aprendi com esse filme? Faço perguntas para mim mesma. E busco a motivação nisso aí. Motivo para ação. Legal. Então, eu costumo dizer que é a automotivação. Eu preciso aprender a me automotivar, buscar a ação, fazer as coisas com um motivo importante. E se ele não for muito importante, você não faz. Se essa motivação, essa ação não tiver um motivo grande, você deixa para depois. E aí procrastina, e faz parte da vida procrastinar. Todo mundo procrastina. A gente procrastina em tudo. A questão é você trazer a consciência, opa, em que eu estou procrastinando?
que isso está me causando? Qual é a consequência disso? Se eu mudar, eu vou estar mais feliz? Eu vou estar melhor? Qual é o resultado? E eu começo a me fazer perguntas e eu mudo. Às vezes eu falo comigo mesmo, ai, que saco, ai, que chato, ai, que isso. Aí eu, opa, mas que chato por quê? Que saco por quê, Mona Lisa? E eu falo meu nome. Por quê? Ah, esqueci alguma coisa, vou lá no carro buscar. Que bom, que é só isso. Então eu tenho que ter motivação para ir lá buscar. Eu tenho pernas, eu tenho carro. E eu começo a me fazer pergunta, reclamando por quê? Reclamar é clamar 2 vezes, né? Eu clamar é pedir com muita intensidade. Então eu peço com muita intensidade as coisas ruins ou as coisas boas? Então eu só vou falar coisa boa. Ah, eu sou sempre assim? Não, eu falo também. Às vezes coisas que eu falo assim, opa, isso aí não é teu não, Mona Lisa, vamos lá. Repete. E eu vou lá e falo. Minhas filhas também se corrigem. E é muito interessante isso, já está no automático delas. E elas se corrigem. Por exemplo, eu estou com uma dor no pé. Ah, minha dor no pé. Não, minha não. A dor não é minha. Vai tomar posse da dor por quê? Sabe? Então é comunicação. Tudo está ligado à comunicação. Como que eu comunico? E aí entrando no complemento dessa resposta que eu estou te dando, mudar a fisiologia é muito importante, porque nem sempre eu estou animada realmente para ir para a academia, animada para alguma coisa, então eu tenho que me movimentar, eu tenho que mudar a fisiologia, mudar a minha postura, mudar. Não tem como você olhar para o céu e ficar triste. Faz essa experiência. Agora, fica olhando para baixo para ver se você não vai ficar triste rápido. Muda a fisiologia. O seu corpo fala, seu corpo comunica. E você pode estar triste, chateado com problema, mas você tem que comunicar poder. Esse poder vem de Deus. Sabe o que falam que é empoderamento? Para mim, o poder que está em mim é de Deus. Esse empoderamento feminino, essa força, vem de Deus, Deus que nos deu. Então eu tenho que mudar a fisiologia. Se eu vou fazer uma palestra, não importa o que aconteceu, eu vou colocar melhor roupa, fazer melhor maquiagem, cuidar de mim, ter o autocuidado, porque eu trabalho na Rinodê com tudo que você possa imaginar de cosméticos, né? Cabelo, pro rosto, para mão, pro pé, para barriga, tudo maravilhoso, perfume, perfumaria fina. Então eu uso tudo, eu mudo minha fisiologia, me sinto bem, cuido da minha pele de manhã, cuido da minha pele à noite, sabe? Tenho sempre um produto para as mãos na bolsa e eu estou sempre cuidando de mim. Então isso ajuda muito a mulher a entender a sua importância. Eu não me arrumo só para eu ir a algum lugar, eu me arrumo para estar em casa. Ah, eu me arrumo para o meu marido? Também, meu marido merece, uma mulher linda, cheirosa, mas meu marido não está em casa. Eu vou me arrumar para mim. Primeiro eu me arrumo para mim, porque o que importa é como eu me sinto. Porque se eu estiver linda, maravilhosa por fora e por dentro não estiver bem, não adianta. Mas se eu estiver mal por dentro e por fora estiver ruim, vou ficar pior. Então, opa, não estou bem hoje, vou me arrumar mais ainda. Sabe? Eu me arrumo e mudo a minha fisiologia e eu começo a me sentir bem. Eu não sou obrigada a estar bem todos os dias. Isso é me respeitar. Mas eu também não tenho que falar isso para o mundo. As pessoas não são obrigadas a ouvirem lamúrias, reclamações o tempo todo. É claro que a gente precisa ser nós mesmos. E às vezes a pessoa fala assim, na rede social a sua vida é perfeita. Mas você quer o quê? Que eu fico contando história triste lá na internet? Hoje aconteceu isso, deu uma topada, aconteceu aquilo. Ninguém conta ali, ninguém olha a rede social para ver coisa ruim. Eu, pelo menos, não. Eu quero ver coisa boa mesmo. Então eu não julgo quem bota as melhores fotos. Sabe? E nem julgo quem bota as piores, porque tem aqueles, né? Mas você tem que fazer o que você quiser. Quando eu tinha piscina de plástico na minha casa, eu botava foto, era Orkut ainda. E as pessoas falavam assim, você não tem vergonha, não? Botar piscina de plástico e dizer que está ganhando dinheiro, mas eu já estava ganhando dinheiro. Mas eu não podia ainda ter a piscina de verdade. Era piscina de plástico mesmo. E tá tudo bem. Aí depois, quando eu botei as fotos da piscina de verdade, a pessoa fala, tá ostentando. Quer se amostrar. Então, se eu for me preocupar com as pessoas nesse sentido, eu não vou viver. Então, eu mudo a fisiologia, me arrumo sempre com batom. Um batom vermelho, um batom uva, cada dia com uma cor de batom. Se eu tiver numa videochamada, minhas filhas me ligarem, eu tiver sem batom por algum motivo, elas falam, o que houve? O que aconteceu? Eu falei, o quê? Mãe, você tá sem batom.
Eu falei, posso? Hoje eu quero estar sem batom e tá tudo bem. Mas elas estranham. Porque eu gosto de estar arrumada para mim. Eu gosto de me sentir... E eu sempre fui assim. Desde novinha. Eu passava babosa no cabelo, fazia não sei o que com maionese, passava na cabeça. Minha mãe falava assim, gente, você é doida. Eu fazia esfoliação com açúcar e sabonete no rosto, quando criança. Eu só vivia fazendo unha, só vivia fazendo... Sabe? É de mim já. E aí eu fui trabalhar com o quê? Com cosméticos. E quando eu era criança, eu pegava rosas, colocava álcool, botava dentro dos potinhos e vendia como perfume, tu acredita? Nossa. E hoje a minha vida mudou com perfumaria fina. Então, olha como algumas crianças, estou falando de crianças boas, que me trouxeram para um lado bom. E tem as que não me deram um resultado tão bom. Que agora é a minha próxima pergunta, né? Falando de crenças limitantes, né? Eu sei o quanto é difícil você quebrar uma crença limitante. E qual é o conselho que você daria? Como que você... Primeiro explica para uma mulher o que é para uma mulher uma crença limitante. Explica o que é uma crença limitante para algumas pessoas que não sabem. E como quebrar uma crença limitante. A crença limitante, eu diria que é uma interpretação que você faz de um fato, de um acontecimento ou de uma palavra que você ouve e que você acredita de verdade naquilo que você está vivendo e te limita, te impede de avançar. Imagina duas crianças gêmeas com pai e mãe que estão saindo para trabalhar. Eles ficam com a empregada. E os pais estão saindo. Os pais estão fazendo algum mal, deixando eles com a empregada? E os dois estão chorando muito. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Um pode ter a crença de abandono, minha mãe me abandonou, mesmo voltando à noite. Entender e interpretar dessa forma, emocionalmente. E o outro, para ele está tudo bem, minha mãe vai voltar à noite, está tranquilo. Mesmo chorando. A interpretação que os dois, mesmo sendo filhos dos mesmos pais, pode ser diferente. E isso traz uma crença de abandono, uma crença de identidade, crença limitante que limita. Um pode avançar, ser bem-sucedido, acreditar em si mesmo, e o outro não. Sempre se vitimizar, e isso leva para o casamento, leva para a escola, leva para a adolescência, leva para todos os lugares. E ele não identifica. Então, o conselho que eu dou é identificar quais são as suas crenças limitantes. É vergonhoso ter crença limitante? Não. A melhor coisa da vida é você identificar a sua crença. E quando você identifica aquela crença, você consegue ressignificar. Você consegue se conhecer e você para de se julgar, de se culpar. Ser vítima. Ser vítima, né? Porque as pessoas escolhem ser vítimas também. Então, a crença limitante, ela te limita. E ela pode se tornar fortalecedora. Como? Ressignificando. Trazendo o quê? Através do aprendizado, você tem caminhos neurais, né? Faz a sinapse. Os neurônios, eles se unem, você aprendeu, viveu algo, fez sinapse neural, você aprendeu. Então, o caminho neural está ali. Mas você pode criar um novo caminho neural com treinamento. E é exatamente isso que eu faço na jornada. Eu treino as mulheres para elas terem caminhos neurais novos. Isso não quer dizer que os caminhos neurais que ela já adquiriu das crenças lá atrás, sumiu, não. Você vai sempre ter que fazer escolha. Fazer o caminho do que você já vinha trilhando ou fazer um novo caminho. E é sempre mais desafiador fazer um novo caminho. Né? Que aí tem um outro treinamento que são 4 fases do aprendizado. Você vai ter que aprender a criar um novo caminho neural. Para ser mais clara, imagina uma floresta que você tem que cortar as árvores para poder passar para o outro lado. Você pega o machado e corta 1 dia, 2, 3. Uma semana depois você chegou lá do outro lado, cortou um caminho. Agora você precisa voltar. O que você vai fazer? Você vai abrir um novo caminho do lado ou você volta pelo mesmo caminho que você abriu? Pelo mesmo caminho. É exatamente isso que a gente faz com as crenças limitantes. A gente já está acostumado com aquilo. Eu vou fazer isso a vida toda. Está mais fácil. O nosso cérebro foi feito para quê? Para muitas coisas, né? Mas uma delas, economizar energia. Então a gente precisa economizar energia. Então eu não vou abrir o caminho novo. Eu vou vir pelo novo, pelo mesmo. Por isso que eu aprendo a comer açúcar. Lá no aniversário, quando eu sou criança, eu como bolo, docinho, salgadinho, refrigerante. É o que tem no aniversário de criança. Aí quando eu cresço, não pode comer açúcar. Como assim? Comer açúcar a vida toda. É uma crença limitante. E aí falar assim, não como açúcar. É fresco. Não, eu só agora criei um novo caminho.
Novo caminho neural, dá trabalho. Então, tenho que pegar o machado, tudo Ainda de mais novo. com açúcar. Entendeu? Com tudo. Com tudo. Você já criou um caminho neural. Seu neurônio já está ali, ó, fez sinapse. Você tem que criar um novo caminho, dá trabalho. Quando você tinha 1 aninho, você sabia escovar o dente perfeitamente? Não. Sem se sujar? Mas e hoje? Você escova o dente, você nem pensa. Você fala no telefone, escova o dente, faz outras coisas, toma banho, faz... Porque você não pensa. Seu cérebro está economizando energia. Imagina se você tiver que pensar para escovar o dente, para andar, para falar, para comer. Às vezes, não é certo, mas as pessoas falam no telefone dirigindo. Porque dirigindo automático. Mas quando você aprendeu a dirigir, você tinha que passar a primeira, segunda, ninguém podia falar com você. Você fica nervosa, com dor de barriga, aquela coisa toda. Depois não, entra no automático. Tudo no começo é desafiador. Depois entra no automático. Vira um hábito, né? Um hábito. E é exatamente isso que eu ensino na jornada. Vira um hábito ser feliz. Vira um hábito ganhar dinheiro. Vira um hábito. Eu crio caminho neural para você ter um casamento feliz. Para você ser uma boa mãe. Em todas as instâncias. Você pode ter uma nova comunicação. No começo é desafiador. Por isso que é uma jornada. É uma jornada, né? Não é um treinamento de um dia. Não. É uma jornada para treinar a mente, para criar... Eu pego no machado junto com você para criar esse novo caminho neural. E que conselho você daria para as mulheres que se identificam com a sua história, com a sua jornada, mas ela não acredita em si mesma ainda? Como eu passo a acreditar em mim mesmo, no caso da mulher, né, em si mesma? É exatamente essa jornada que ela tem que passar. Ela precisa passar por essa jornada para ter essa crença limitante fortalecida. Porque a crença é de identidade, que é a base, quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, que é a crença de capacidade, e o que eu mereço. Tá? Então, são 3 patamares. A base é de identidade. Se você não sabe quem você é, não adianta você fazer e nem você ter, porque você vai jogar o dinheiro fora, vai continuar fazendo, mas vai jogar fora. Por isso que as pessoas que ganham na loteria, pessoas que ganham dinheiro fácil, ou que elas recebem uma herança, normalmente elas jogam dinheiro fora, porque elas não têm crença de identidade, elas não sabem quem elas são. Elas não têm crença de capacidade, muito menos de merecimento. Elas acham que não merecem. Sabe? Então ela precisa identificar as suas crenças, se conhecer e passar por uma jornada. É um treinamento. Não se cria um caminho neural de um dia para o outro, só porque você ouviu um podcast, só porque você leu um livro. Não, vai cair fichas. Você vai despertar algumas chaves para abrir portas, mas trilhar o caminho é outra coisa. Entendeu? Então, realmente necessário passar por essa jornada. E o meu objetivo é caminhar junto com essas mulheres, para que elas possam se identificar suas crenças de identidade, de capacidade, o que elas são capazes de fazer, encontrar as suas forças e o que elas merecem. Quantas vezes eu achei que eu não merecia o dinheiro que eu estava ganhando? Eu dava dinheiro para as pessoas, você acredita? Sustentei várias pessoas. Eu dava dinheiro, pagava isso, pagava aluguel, não sei de quem, pedindo dinheiro emprestado. O meu marido fala assim até hoje, ele fala, por que ninguém me pede dinheiro emprestado? Por que ninguém vem falar comigo? Porque ele não comunicava isso, ele não dava essa abertura. Eu já era mais emocional. A minha crença de merecimento dizia, ai, poxa, fulano não tem, eu tenho. Ai, eu me sentia culpada porque eu mudei a vida. E um dia Deus falou comigo assim, muito profundamente. Eu já tinha dado não sei quantos mil, 2.000 para um, 2.000 para outro, e meu marido falou assim, Mona Lisa, você não pode fazer isso. E até ele falou uma palavra dura para mim, o dinheiro não é só seu, é nosso. E eu fiquei muito chocada, sabe? Mas ele tem toda a razão, a gente trabalha juntos, o dinheiro é nosso, mas tinha a ver com a minha crença de merecimento. Eu tive que tratar isso. E quando eu entendi que eu merecia, Deus falou assim, ó, eu dei para você. E tem uma coisa, né, pegando o gancho que você está falando, que eu aprendi isso, eu aprendi também na prática, porque eu tive um celular e eu fiquei 3 anos com o celular. E aí, quando eu comprei um outro celular mais novo, eu doei esse celular. E eu dei para uma pessoa que precisava. E 1 mês essa pessoa quebrou o celular. Aí, quando eu troquei de celular de novo, novamente, eu peguei aquele celular de novo e dei para a mesma pessoa, porque ela estava precisando. 1 mês, praticamente, resumindo, né? Mais ou menos o tempo, resumindo.
ela quebrou o celular de novo. Olha. Aí você passa a entender que ela precisa aprender alguma coisa para ganhar as coisas. Então, é aquilo que todo rico fala, né? Se você pegar uma fortuna e der na mão de alguém que não está preparado, ela vai voltar a ser pobre de novo. Exatamente. Então, é isso que você está falando, né? Às vezes você dá para a pessoa, você está prejudicando a pessoa, você está dando, mas você está prejudicando a pessoa. Sim. Porque você não está ajudando ela a crescer, está vindo fácil. De verdade. E agora você entende por que ela não tinha o celular, por que ela estava precisando. Por que ela não tinha? E nesse processo, né? A gente vê que é um processo de crescimento e do novo, né? As mulheres que olham para você e falam assim, nossa, mas que mudança de vida radical, né? Hoje ela é segura de si, ela fala muito bem, que eu ouvi você falando aqui nas palestras que você me mostrou. Mas assim, e o medo do novo? Porque é novo, né? A gente sai da rotina quando entra o novo. Olha, eu tenho um pensamento, eu preciso mudar. Eu tenho uma crença, eu preciso mudar. Mas agora é novo. Como lidar com o novo? Todo mundo tem o medo, né, desse novo, né? Tem essa questão. Porque o medo, na verdade, é uma emoção que a gente precisa entender que ele existe para nos proteger. Deus fez o medo para nos proteger. Senão a gente pulava do precipício, né? A gente tem medo de altura e toma mais cuidado. Então, o novo é para nos proteger, para você, caramba, pensar mais, usar o racional, como eu falei também, né? Mas não foi de um dia para o outro, não foi de uma hora para outra. Foi um processo. Eu não percebi esse processo quando eu estava nele. Eu percebi depois, olhando para trás. Né? Então, a maioria das mulheres fala, nossa, mudança radical. Na verdade, não foi radical. Foi um processo. Foi um processo. Aí a gente vai mudando, eu fui cortando com o machado um novo caminho. E é desafiador. Não é fácil. Né? Mas a gente vai criando hábitos. Mona Lisa, como que você ajuda hoje as mulheres que passaram praticamente pela mesma história que você passou? Eu diria que eu ajudo mostrando para elas o quanto elas são capazes. Porque eu já até falei isso, né? O ajudar parece que eu estou pegando e fazendo para elas. Eu ajudo caminhando junto com elas. Para que elas possam... Para eu não tirar isso delas, sabe? Porque se tivessem tirado isso de mim, eu não seria quem eu sou hoje. Então, elas têm que passar, entender a escolha que elas fizeram até ali e fazer novas escolhas. Então, eu ensino elas olharem para elas mesmas. Como a gente estava falando, né, de ajudar pessoas e dar coisas, eu comparo com um bebê. Imagina se você tem um bebê que você ama tanto, mas ama tanto, que você deixa ele no colo durante 2 anos, nunca botou ele no chão. Como você falou, está prejudicando ele. Ele vai estar com as pernas atrofiadas, você está matando aquela criança. Você tem que deixar ela andar, engatinhar primeiro, depois andar, cair, levantar, ajuda a levantar, não vai deixar bater com a cabeça no chão. É isso que eu faço com as mulheres. Calma aí, você não precisa bater com a cabeça no chão. Você não precisa morrer, você não precisa se matar. Você não precisa se matar, que eu digo de esforço, né? Você não precisa passar por isso. Mas você caiu, ralou o joelho, vai lá, passa a mão no joelho, levanta, vamos embora, respira, vamos juntas. E é isso que a gente faz com um filho, com uma criança, para que ele ande, depois corra e voe. Né? Então, eu quero que as mulheres entendam que elas podem voar. Sabe? Elas podem ir muito além do que elas imaginam. Muito além. Então, o meu processo é caminhar junto. A jornada é essa, a gente caminhar juntas, mas elas vão passar, cada uma delas, vão passar o seu processo. Nem todas viveram abuso, violência, nem todas querem ganhar dinheiro e ficar milionárias, nem todas foram rejeitadas, mas em alguma área ela vai se identificar. Passei tanta coisa que em algum momento ela vai se identificar com a minha história. E mesmo que ela tenha passado alguma coisa que eu não passei, eu vou estar com ela, junto. E o meu papel não é interferir na vida dela, é mostrar como ela pode usar as suas próprias emoções, selecionar os seus pensamentos, pensar mais para tomar uma decisão, sabe? E enxergar quem ela é. Transformar as crenças limitantes em fortalecedoras. Fala mais um pouquinho pra gente, né? Que o seu livro vai estar exposto na Bienal do Livro. Que dia que vai ser, quando que vai ser e como é o sentimento, o que você quer transmitir com esse livro para as mulheres que estarão lá e como é essa experiência? Olha, é muito emocionante estar na Bienal do Livro.
Que vai acontecer? Em setembro, do dia 1º até o dia 10. E eu vou estar lá especificamente no dia 7 de setembro, às 19 horas, com um momento de autógrafo e fotos. Todos os leitores, né, passarão lá, comprarão o livro. Eu terei o prazer de autografar e tirar foto nesse momento e terei uma breve palestra também. E no dia 9 de setembro, às 16h30 até às 17h30, também eu tenho essa 1 hora aí para autografar e tirar foto com todos os leitores. E vai ser, assim, incrível, porque eu vou estar lançando essa jornada, né? Legal. A jornada vale a pena acreditar. Eu vou estar lançando, eu vou ter uma turma aí com um período e depois só no que vem. Então, esse ano, eu vou ter só essa turma. Então, vai ser incrível para as mulheres aproveitarem realmente. Porque a minha mentoria, Deus, ela custa R$6.000. Isso porque eu não vivo disso, tá? Então, é um valor, assim, bem simbólico mesmo. Uma mentoria de 3 meses, individual, tá? E nessa jornada eu vou fazer um precinho que, na verdade, eu falo que existe o preço e o valor. O preço, né, é o quantitativo. Agora, o valor é muito mais do que R$6.000. O preço vai estar bem abaixo. Então, como vai ser uma jornada também de 3 meses, e a gente vai buscar aí ferramentas e questões a serem resolvidas muito profundamente, as mulheres que aproveitarem, elas de verdade vão chegar no final do ano com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, com uma outra vida, porque tudo começa dentro de nós, né? É de dentro para fora. Não adianta só mudar a roupa, mudar só o exterior, tem que ser de dentro para fora. Então, elas vão passar por um período de transformação. E quais são os momentos mais emocionantes do livro? Você pode dar só uma palhinha aí pra gente? Posso. Tem muitos, né? Mas o mais emocionante para mim é aquele que eu conto para minha mãe que eu tô grávida, para ela assinar para eu fazer um aborto. É polêmico. Mas eu não achava que eu estava indo matar uma criança, eu estava indo resolver um problema. Eu precisava estudar, eu estava no 2º grau, eu fazia enfermagem na época. E eu falei para ela, olha, eu tô grávida e tal, eu preciso que a senhora assine, porque o dinheiro que eu arrumei emprestado não deu, eu preciso da assinatura. Eu tenho que pagar muito mais, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E ela falou para mim, eu não vou ajudar a matar o meu neto. A gente não sabia se era menino ou menina, né? E aí, mas mãe, eu tenho que estudar, como é que eu vou fazer e tal? E ela falou, não, eu vou conversar com seu pai e você vai ter esse filho. Você vai poder contar com a minha ajuda. Eu vou ajudar para você, olhar para você estudar. Isso foi muito emocionante. E aí, quando ela fala com meu pai, eu falei, pronto, meu pai vai me botar para fora de casa, vai me bater, vai falar um montão de coisa. Meu pai é militar, sempre foi muito durão, né? E aí, ele estava sentado na cama, eu conto com detalhes no livro, vou dar só um spoilerzinho. Ele olhou para mim, fez com a mão para eu sentar do lado da cama dele, e eu sentei, ele me abraçou e me beijou. Nossa. Foi a parte mais emocionante da minha vida. Porque ali ele estava dizendo assim, eu sabia que eu estava errada, né? Mas você tem o meu apoio. Vamos juntos. Sabe? E acusar, apontar, é muito fácil, né? Só quem passa que sabe. Então, eles não me julgaram. Meus pais me deram todo o apoio. Depois, com todas as outras filhas, você vai ver no livro que meus pais foram incríveis. Foram porque minha mãe já é falecida, infelizmente. Hoje meu pai, né, vai fazer 79 anos mês que vem. Maravilhoso, fofo. E eu tive valores na criação deles, sabe? Fez toda a diferença. Então, isso foi muito emocionante. Não incentivo, tá? Eu coloco não como incentivo. Fica grávida que teu pai vai te apoiar. Não é isso. Pensa bem, porque isso aí poderia ter sido questões muito mais graves. Poderia meu pai ter me batido, poderia ter me jogado fora de casa, poderiam ter tido apoio, poderia um monte de coisa. Mas eu fui agraciada por um recomeço. Eu tive a oportunidade de recomeçar, né? E aí você tem que ler para poder entender, mas isso não é emocionante? Emocionante. Me abraçou e me beijou. Bom, pessoal, então é isso. Já dei bastante spoiler do livro, da jornada, do lançamento, da Bienal, tanta coisa boa. Tirei todas as dúvidas do Davis. Acho que tem mais algumas, mas a gente vai deixar para uma próxima, não é verdade? Então, quero convidar todas as mulheres
a verdadeiramente se conhecerem, a viverem o melhor de Deus. E contem comigo, porque eu também estou contando com você. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom.